Então, nessa aula de hoje a gente vai continuar no tema da genética de populações, só que a gente vai falar um pouco sobre variação, seleção e frequência gênica, tá? Então, o que a gente vai abordar hoje, tá? Então, na verdade, toda essa questão relativa à variação genética, ela tem um ponto fundamental, né? Que é a mutação. Ela é a fonte de toda essa variação que a gente encontra. Então, a maior parte dos pesquisadores, né, a maior parte do interesse é encontrar, né, não só a mutação, mas qual a taxa de ocorrência dela, não só da população ou entre populações, mas também qual a taxa de população, de ocorrência dessa mutação dentro de um gene, por exemplo. Eu até já comentei com vocês que existem genes, né, que sofrem maior ou menor pressão seletiva em relação à mutação. A gente já viu, por exemplo, que existe aquele sistema, né, que faz o quê? Que eu faço a revisão da leitura após o quê? O processo de, né, quando eu estou replicando o DNA para saber se alguma base foi inserida erroneamente. Então, tudo isso, na verdade, é o quê? É uma forma de eu evitar que a mutação entre em pontos onde eu não posso ter mutação. Por quê? Porque existem alguns genes que são extremamente vitais, né, para aquelas espécies, para aquelas populações, e que uma vez alterado, eu perco aquela espécie, por exemplo. Então, vamos supor, se eu tenho uma mutação muito deletéria, ou seja, que ela me incapacita, tá? Que aquela população continue surgindo, continue se replicando, continue aparecendo na Terra, eu chamo de uma mutação deletéria, tá? E esse sistema, ele vai fazer de um tudo, esse sistema de revisão de leitura, de tirar essa mutação para evitar com que isso ocorra, para evitar o quê? Justamente que essa espécie desapareça. Então, por isso que os pesquisadores têm tanto interesse para entender como isso aconteça, né? Ou então, para entender por que eu tenho a probabilidade de um alelo mudar, né, para outro e outro não, numa geração. Então, se a gente consegue entender a taxa de mutação e esse número de diferenças nucleotídicas entre sequências, a gente pode entender ou até mesmo estimar há quanto tempo essas sequências divergiram. Quando a gente fala de divergência de sequências, tá, gente? Esse é um termo que é muito clássico, tá? Do que a gente chama de evolução molecular. A divergência entre sequências. Lembra quando a gente falou de filogenia, né, de árvore filogenética? Na verdade, todo o ponto é esse, né? Quando a gente fala disso, significa o quê? Vamos falar, por exemplo, dos homens e do macaco. Muita gente até hoje fala o seguinte: poxa, mas o homem, ele veio do macaco. Na verdade, isso é errado a gente falar. Na verdade, o correto é a gente falar que o homem e o macaco dividem um ancestral comum, tá? Isso é a forma correta da gente falar, tá? Então, os geneticistas, eles normalmente podem estimar essas taxas de mutação, né? Como é que a gente vê isso? Um único indivíduo. Poxa, mas como é que eu vejo isso, um único indivíduo? Normalmente, ou porque a gente faz sequenciamentos, como eu até comentei com vocês, a gente faz sequenciamentos de pessoas, né? Como eu até comentei naquele filme que existe, o Gattaca, né? Que é da década de 90, que naquele filme as pessoas vão lá numa banquinha, dão uma gotinha de sangue e já sai lá com o seu código genético, tá? Mas vamos supor, eu pego N
defino um número da população que eu quero estudar alguns genes, sequencio e faço o quê? Faço uma comparação para ver se tem algum tipo de mudança. E essa mudança, essa mutação pode ser o quê? Uma mutação silenciosa, que de repente eu tenho essa mutação, mas ela não necessariamente muda o meu aminoácido, né? Então, assim que a gente às vezes começa, né, detectando alguma variação, ou então quando eu tenho um indivíduo que é portador de alguma doença, doença essa que obviamente vai estar conectada a alguma alteração no DNA, né, no gene relacionado a alguma proteína que acaba levando a esse quadro sindrômico, tá? Acho que cada vez mais, nesses últimos tempos, a gente tem ouvido muito falar, né, de genética, de DNA. Essa semana, não sei se vocês ouviram, que o Hospital Einstein fez um novo teste de COVID, que é mais barato, que é mais acurado, que é baseado no sequenciamento de DNA. O que mais que a gente ouviu falar esses últimos tempos sobre, né, sobre genética, né? Tem um grupo de pesquisadores, depois eu vou deixar para quem tiver interesse, tá, gente? Se vocês tiverem interesse e no conhecimento, é um grupo da UFRJ, do Departamento de Genética de lá, que foi onde eu fiz o meu pós-doutorado, e toda segunda-feira, ao meio-dia, eles têm sempre uma palestra bem interessante. E eu vou dar para vocês passo para vocês, para quem quiser, né? O link dos vídeos que estão no YouTube. Então, teve uma pesquisadora, que ela faz parte de um grupo de pesquisa internacional, que ela estava falando o seguinte, que agora, o que eles estão fazendo? Mapeando, por exemplo, alguns genes, tá? Principalmente genes relacionados à resposta imunológica desses pacientes que ficam muito doentes, tá? Com a COVID, para poder entender se tem alguma alteração, tá? Para o quê? Para eles tentarem estabelecer protocolos, isso mesmo no nível internacional. Porque uma vez que cheguem pacientes assim, se eles conseguem já entender se o paciente A, ou B ou C tem, por exemplo, esse tipo de comportamento genético, então eles podem estabelecer mais rapidamente um protocolo de tratamento e tentar evitar que essa pessoa venha a óbito, tá? Porque isso está relacionado, eu não sei se vocês já viram alguma entrevista, com a tal da tempestade de citocinas que a doença desencadeia no organismo, tá? E um dos trabalhos mais recentes, né, que tem surgido agora, que eu vou falar um pouquinho daqui a... Eu falo dele um pouquinho depois, quando a gente falar de recombinação, que vai vir na sequência. Então, a gente vê que a própria COVID, né, que está fazendo a gente ficar em casa, essa doença, né, não só o vírus em si, né, o coronavírus, mas como a doença COVID, ele tem levantado muitas questões individuais a respeito de genética pelo vírus, né? A gente hoje já sabe que é um vírus de RNA, então por que é importante a gente saber isso? Um vírus de RNA, ele é mais difícil de se fazer vacina. Por que ele é mais difícil de se fazer vacina? Porque ele é um vírus que ele tem uma maior probabilidade de se ter mutação. Por quê? Né? Porque é um vírus fita simples. Então, quando eu vou fazer a replicação do DNA, eu tenho a dupla fita que vai se abrir. Lembra que eu expliquei para vocês? E aí, quando a gente vai copiar, vou ter sempre a outra fita para ficar como balizadora se houver algum erro na hora da replicação, né? Quando vier lá o mecanismo, né, que faz todo o proofreading, né, que faz lá a questão da correção dos erros de leitura, tá? Só que uma outra coisa importante desse vírus também que a gente aprendeu é que ao invés de ter 3.000 bares, 3.000 pares de base,
como a maior parte dos vírus que a gente conhece, ele tem 30 mil, que mostra para a gente também que ele tem o quê? Ele tem também, dentro do seu genoma, essa capacidade de fazer, tá? Também essa leitura, né? De proofreading, né? De ver o que está errado e tentar fazer o conserto lá. Então, isso pode ser um indicativo de que talvez ele não tenha taxas de mutações tão aceleradas, tá? Então, isso para a gente, às vezes, até dá um certo alívio, mas são especulações ainda, a gente ainda, é muito pouco tempo ainda para se entender, tá? Então, na verdade, quando a gente descobre, né, essas alterações, né, do genoma, que normalmente a gente acompanha como nos seres humanos, tá? Os heredogramas. Então, chega um indivíduo com uma síndrome, então a gente vai o quê? Estudar os genes daquele indivíduo e também das gerações. Que gerações passadas, se houver, e também, né, são os ascendentes, né, e também descendentes, se ele tiver, tá? Então, normalmente, essa taxa de mutação, ela normalmente vai ser o quê? Fornecida pelo número de mutações observadas por genoma, por geração. Então, é assim que a gente faz esse cálculo, tá? Então, são raros, normalmente, esses eventos observados, e por isso que é necessário sequenciar bilhões e bilhões de nucleotídeos, né? Para que se encontrem essas pequenas mutações que a gente chama de SNP, né? Essa de Small Nucleotide Polymorphisms, né? Que a gente vai falar sempre em SNP. Então, aqui, na verdade, tem um exemplo, né? Então, eu tenho aqui, né? O cromossomo materno e o paterno, né? Aqui também, e aqui também, tá? De 3 indivíduos, e aqui a gente acha, tá? Essas alterações. Então, aqui eu tenho um G e um A, aqui eu tenho um G e um G, aqui eu tenho um A e um A, tá? Por que isso é importante, tá? Porque, na verdade, se eu tenho uma taxa de mutação desses SNPs mais baixa, tá? Se a ordem de mutação, a ordem de mutação, de taxa de mutação delas é de ordem de magnitude mais baixa que de microsatélites, né? Então, suas taxas de mutações e variações maiores, né, vão tornar o quê? Microsatélites particularmente úteis, né, na genética de populações e no DNA forense, né? Então, mais da metade de mutações não vai ser prejudicial. Por quê? Porque ou ela vai acontecer nas regiões não críticas, né, como os introns, né, ou então no que a gente chama de DNA lixo, tá? Aquele DNA que a gente ainda não sabe para que serve ou se serve para alguma coisa. Mas também existem um outro meio dessa variação, além das mutações, né, que é a maior força seletiva, a maior força, né, de variação. Existe uma outra forma de quê? De você ter essa entrada de variação. Então, eu tenho a mutação, que vai ser a principal, que ela acontece normalmente de forma randômica, ou seja, de forma aleatória. Tudo bem, se eu for exposto à radiação UVA, UVB, se eu for exposto a alguns agentes patogênicos, eu tenho alguns elementos que podem o que aumentar essas taxas de mutações, como eu falei para vocês já, tá? Mas normalmente isso é aleatório, tá? Mas um outro meio da gente colocar, tá, variação numa população é o quê? Quando eu tenho a entrada, tá, de uma população, tá, em um outro local, ou seja, quando eu tenho um fluxo migratório. Quando eu tenho um fluxo migratório, necessariamente acontece o quê? Um fluxo gênico. Por quê? Porque se uma população totalmente diferente, tá, vai para um outro canto, o que acontece, tá? Esses genes diferentes,
eles acabam se misturando. Então, a população brasileira, a gente fala, ela é uma população extremamente miscigenada, o que é muito bom. Por quê? Porque a gente teve inúmeras migrações aqui no Brasil, tá? Então, a gente teve o quê? Imigrações de povos europeus, a gente teve... Foi uma migração forçada, ok, né? Vieram os escravos africanos, mas no final, né, quando a gente pensa hoje, a gente tem o quê? Teve o quê? Um grande fluxo gênico também. Então, a gente teve essa mistura, tá, de genes de diferentes populações. A gente já tinha aqui os índios, tá? Então, a gente, na verdade, é o próprio vigor do híbrido. A gente teve o quê? A entrada de muitos genes diferentes dentro das populações, tá? Então, normalmente, o que acontece a redução de um fluxo gênico entre uma população? Por exemplo, uma barreira física, tá? Como mar ou como montanha. Então, às vezes, a gente observa isso muito, gente, não para a população humana, tá? Mas para populações de animais de pequeno porte, tá? Que às vezes você vê espécies totalmente diferentes, tá? Separadas, às vezes, por um lago ou por um mar, tá? Isso acaba sendo muito observado. E, na verdade, quem fez a maior parte dessas observações, num primeiro momento, foi Darwin, tá? Então, por isso que Darwin ele é tão importante para a teoria da evolução das espécies até hoje, porque ele foi o primeiro capaz de fazer tudo isso em termos observacionais e depois elaborar toda essa teoria. Então, essa questão das populações, né, da gente ter essa migração, né, de genes via fluxo de populações, né, esse fluxo gênico, ela é fundamental, tá, entre populações. Até porque, o que eu faço? Quando eu aumento, tá, esse fluxo gênico numa população, se eu tenho um alelo, né, que seja fator preponderante para uma doença e que seja recessivo, se eu vou colocando outros alelos ali para o mesmo gene, mas que não tenham, né, que não tenha essa recessividade para a doença, tá? Eu acabo diminuindo a probabilidade da geração, né, do surgimento dessa doença dentro da população, tá? Então, em subpopulações, o indivíduo pode ter a chance de acasalar com outro membro do sexo oposto, e indivíduos de subpopulações diferentes podem ter a chance de se acasalar caso haja a migração, tá? E o fluxo gênico, ele vai sempre limitar a divergência genética entre subpopulações, tá? Então, uma das consequências genéticas de uma migração é essa mistura, né? Ou seja, a mistura de genes que vai resultar quando os indivíduos possuem ancestrais de mais de uma subpopulação, né? Então, na verdade, é o que acontece com a gente. Por exemplo, às vezes a gente ouve assim, ah, mas não, eu não tenho não tem. A gente às vezes acha, por puro racismo das pessoas, né, não tem negro na minha ascendência, tá? Eu vou ver se eu acho até agora, eu lembrei agora desse vídeo. Tem um vídeo que foi um comercial que eles fizeram, onde assim, eles colocaram pessoas dentro de uma sala e foram ver assim, grau de parentesco entre as pessoas. E assim, e também qual que era a composição genética dessas pessoas. É a coisa mais inacreditável que você vê quando você pensa de que, né, de que populações os teus genes vieram, tá? É incrível, a gente assim é incapaz
de prever isso, porque a genética tem dessas, tá? Então, não dá para afirmar nunca, tá? Às vezes você ouve, assim, as pessoas muito desavisadas falando, não, eu sou totalmente branco, tá? Na genética isso não existe, tá? Porque hoje, principalmente no Brasil, tá? Hoje a gente passa por essa consequência genética, graças a Deus, que é essa mistura genética, ou seja, a gente tem genes, né, de vários ancestrais numa subpopulação, isso já misturou tanto que a gente, tá? Às vezes você vê uma pessoa loura de olho azul, tá? Eu mesma conheço, tenho uma amiga que é louríssima, olho azulão, e o avô é negro, negro, negro. Então, para mim, particularmente, essa é a grande beleza da genética, tá? É você ter essa grande diversidade que norteia, né, todas as espécies. Né? Então, esse fenômeno ele é muito comum, né, em populações humanas, por exemplo, né? E na África do Sul, há migrantes de todo o mundo, né? E os genomas de subafricanos, né, de ancestralidade mista, são complexos e incluem parte da população do sul da África Ocidental, da Europa, da Índia, do leste asiático e de outras regiões. Ou seja, dos sul-africanos ainda é mais complexa que a nossa. Então, uma coisa que eu vou bater, né, um martelo, vou ficar batendo com vocês, porque é fundamental, é a seguinte: a mutação é a fonte definitiva de toda a variação genética. Ela é a mais importante. A migração, ela é importante também, ela pode acrescentar variação à população, né, por meio de fluxo gênico, proveniente sempre de outra população de uma mesma espécie, tá? Então, por isso que dentro de humanos, a gente falar em raça é a coisa mais boba que existe, tá? A gente não tem raça dentre humanos, tá? A gente é só da mesma espécie. Quem tem raça, por exemplo, é cachorro, né? Que você vê as diferenças com muita facilidade, tá? Mas nós humanos não temos raças. A gente só tem uma única espécie, tá? Então, por isso que a gente tem esse fluxo gênico que pode difundir com tanta facilidade, tá? Mas, de qualquer forma, apesar de ser um ponto muito importante de variabilidade genética, né? A migração, o ponto fundamental ainda é a mutação. E aí, uma força, né, crítica para moldar esses padrões relacionados à variação genética em populações é a recombinação, tá? A recombinação é importante para todos os seres, tá? E qual que é a grande vantagem da recombinação? Eu não tenho nem ganho nem perda de alelo, tá? A recombinação ela vai causar o quê? Novos haplótipos. Como assim, Daniela, explica isso? Vamos lá. Quando eu tenho a introdução, tá, de uma nova população, eu tenho o quê? Alelos diferentes de novos genes, porque eu tenho o quê? Mutações que vieram, né, daquela região. Então, eu tenho o quê? Entrada de outros alelos ali dentro, tá? Mas, quando eu tenho a variação genética por recombinação, são aqueles dois cromossomos que se parearam, né? Fizeram a recombinação das suas cromátides, né? Então, uma parte de uma perninha foi para um e a parte da perninha do um foi para o outro, literalmente, tá? Então, eu não perdi nem ganhei alelo, né? Lembra que cada cromossomo tem um alelinho, né? Eu só fiz essa recombinação. Só que essa recombinação, eu criei um novo haplótipo. O que é um haplótipo, tá, gente? Haplótipo é o quê? A combinação de grupos de alelos, tá? De loci. O que é loci? Loci é o plural de locus. Loco,
tá? É lugar em latim. Então, são alelos, tá? De lugares próximos, adjacentes, tá? Que fazem parte de um mesmo cromossomo. Então, é como se naquele cromossomo eu tivesse, tá? O gene A, B, C e D. Só que eu troquei aquilo ali de lugar. Então, eu acabei gerando, com a recombinação, um novo haplótipo, tá? Então, a recombinação não me gera um novo, nenhum ganho de alelo, nenhum alelo novo, nem nada, nem deleção de alelo. Mas eu ganho um novo haplótipo, tá? E esses haplótipos, eles podem ter algumas propriedades que podem até alterar a função proteica, tá? Então, isso é muito importante. A recombinação, ela também é um instrumento muito importante em termos evolutivos, não só para os seres humanos, como para todos, tá? Para todas as espécies de seres vivos e até daqueles que a gente, né, fica naquela berlinda de classificar como ser vivo ou não, tá? Como os vírus, por exemplo. Porque até hoje existe essa grande briga, né? Se a gente classifica o vírus como um ser vivo ou não, uma vez que o vírus, né, ele é só uma cápsula proteica que envolve uma estrutura de DNA. Ele não consegue se replicar autonomamente, né? Ele precisa invadir, né, uma célula alheia, que pode ser desde uma bactéria, uma planta, um animal, para poder o quê? Para poder se replicar. Então, uma das hipóteses, só para vocês terem ideia da importância da replicação, tá? Da recombinação, desculpa. Uma das hipóteses que até então tem sido a mais aceita, tá, gente? Por ser a mais plausível, por tudo que se tem observado dentro da filogenia, ou seja, dentro da comparação de todas as sequências que tem se observado de coronavírus, tá? É que houve uma recombinação, tá, entre dois vírus. Como seria isso? Então, a gente teria um coronavírus, que seria, tá, o coronavírus do morcego. Ele é natural, ele só infecta o morcego, tá? Com essa coisa toda da gente acabar desmatando, né, do homem precisar ampliar seu espaço na natureza e acabar invadindo, né, o habitat natural de outros animais, esse vírus, tá, do morcego, ele acabou, tá, infectando o pangolim. Uma vez que ele tem infectado o pangolim, ele conseguiu ficar lá no pangolim, só que tem um problema. O pangolim também tinha um coronavírus. E aí, o que aconteceu? Esse DNA, tá, o RNA dos dois coronavírus, do pangolim, que era um, e do morcego, que era outro, eles se recombinaram e esse vírus recombinado, que agora sim acaba sendo, né, um terceiro vírus, porque eu tive troca de material genético aí, que tem uma parte de material genético do coronavírus do morcego, tá? Nesse caso, eu tenho um terceiro tipo de vírus que acaba surgindo daí. E tem uma parte, tá, que é do pangolim, ele tem agora a propriedade de infectar humanos. Tá? Como é que se sabe isso? Porque o coronavírus do morcego, quando se faz toda a análise, tá, comparativa, tá? Quando a gente vê lá, quando a gente faz a sequência e vê a porcentagem de similaridade, né? A gente usa lembra que eu falei que divergência é uma palavra muito importante
dentro da genética evolutiva, tem outra que também é super importante, que é a similaridade. A similaridade entre, tá, as bases, né, dos ácidos nucleicos. Então, quando a gente faz a comparação de sequências, o que a gente observa? Que, na verdade, a região que é necessária para que o vírus infecte, tá, as células humanas, ele não está presente no vírus eu não tenho essa sequência dentro do vírus do morcego. Mas essa sequência eu tenho dentro do vírus do pangolim. Então, eu tenho que ter o quê? Só pode ter acontecido isso, porque eles encontraram no pangolim os dois vírus. Então, esses vírus, eles sofreram esse processo de recombinação e aí sim, agora, foi capaz de infectar o homem. Tá? Então, para vocês perceberem como é que é complexo essa questão da recombinação genética. Tá? Então, quando o pessoal fala assim, o transgênico é perigoso, então é o que eu falo, o milho transgênico, por si só, você comer, não é perigoso. Tá? Perigoso, por exemplo, é quando se faz todo um cultivo, se não tiver uma grande preocupação com o que está ao meu redor, por isso que normalmente as plantações de transgênicos têm que ter todo um cuidado e tal. Por quê? Porque, de repente, eu posso ter o vetor que foi feito, usado no processo da clonagem, eu posso ter um elemento transponível ali e, na verdade, ter uma recombinação com outro plasmídio, de uma outra bactéria que está no solo. Tá? Então, aqui eu tenho risco. Mas para quem está ingerindo, não. Então, a gente tem que começar a entender como realmente na natureza as coisas acontecem, tá? Com os termos corretos, antes de ver o que tá se falando na mídia, por exemplo. Né? Por isso que é tão importante a gente entender esses conceitos científicos para a hora que a gente pegar um artigo, a gente compreender, né? E não se deixar levar, às vezes, por fake news, tá? Então, por isso que dentro da genética, a recombinação também, tá? Ela é extremamente importante na genética das populações e também é uma força importante, né, para a geração de variação dentro das populações. Então, vamos lá. Um exemplo, né? Vamos supor que dentro tem um aminoácido variante, uma proteína, né? E esse seu haplótipo vai duplicar a atividade enzimática da proteína, né? E um segundo aminoácido variante em outro haplótipo também duplique a atividade, né? Se a gente tem um evento de recombinação que combine essas duas variantes, eu posso ter, por exemplo, uma enzima que tem uma atividade 4 vezes maior, tá? Aqui eu mostrei para vocês como é que se forma um haplótipo, tá? Então, aqui eu tenho a pessoa 1, a pessoa 2, a 3 e a 4, tá? Então, aqui, estão vendo que estão letrinhas até misturadas, tá? Com cores diferentes? Então, aqui é quando eu faço os haplótipos, tá vendo, ó? Então, aqui eu tenho ó, o G, G e G. Aqui, tá? Aqui eu tenho C, A e A, tá? Aqui eu tenho T, G e A. Então, em verde, eu tenho esses haplótipos aqui, tá vendo? Em amarelo tem, então, aqui eles estão me dizendo que essas pessoas, elas têm haplótipos diferentes. Então, eu tenho 4 pessoas aqui, tá? Que geram proteínas iguais, que têm as mesmas funções, pessoas normais, mas que têm, tá? Para um gene, tá? Haplótipos que são diferentes, tá? Muito provavelmente em virtude de processos de recombinação. Então, se a gente considerar 2 losses, né, que são sempre ligados, né, eles estão conectados na proximidade, né? Então, eu tenho o losse A e o B, né?
Então, eu tenho uma geração, eu vou ter o quê? O losse A e B e o Azinho Bzinho. Então, se o indivíduo nessa população ele for heterozigoto para esses dois haplótipos, e se acontecer um crossing over, tá? Vai formar o quê? Gameta Azão Bzinho e Azão Bzinho. Ou seja, eu misturei. E na geração seguinte, eu vou ter o quê? Mais dois haplótipos diferentes, tá? Então, eu tenho o quê? Eu tenho a introdução naquela espécie via crossing over, tá? De mais dois haplótipos. Naquela espécie eu tinha o haplótipo azão-bezão e azão-bezinho. Agora, na F1, eu tenho a entrada de mais dois haplótipos, azão-bezinho e azinho-bezão. Vocês entenderam, gente? Eu sei que isso é super viagem. Deu para entender? Sim. Sim? Sim. Tá? Então, vamos ver também se eu tenho 4 frequências gênicas, né? De 4 haplótipos para 2 loci, né? Para 2 pontos, né? E os locis ligados a B, eles têm alelo azão, azão e azinho, e bezão e bezinho, né? Com 4 frequências, a frequência do azão, a do azinho, o do bezão e do bezinho. Então, os 4 haplótipos possíveis são azão-bezão, azão-bezinho, azinho-bezão, azinho-bezinho, né? Com as frequências observadas, né? Que vão ser a frequência. O P, quando a gente usa, gente, é frequência normalmente, tá? Então, que frequência a gente espera encontrar de cada um desses haplótipos, né? Então, na verdade, você vai o quê? Vai fazer a multiplicação, né? Do produto mesmo da frequência desses alelos. Como a frequência de cada um dos alelos é meio, né? Porque eles são iguais, né? Se eu tenho 2 alelos, né? Tenho 4 possibilidades ali, né? Então, a probabilidade de cada um é meio, né? 2 dividido por 4 dá meio. Então, quando eu multiplico 0,5 por 0,5, eu tenho que a frequência é de 0,25, ou seja, de 1/4, tá? Vocês entenderam como é que eu cheguei nesse 1/4? Não, professora, explica de novo, por favor. Vamos lá. Eu tenho 4 alelos, tá? Azão, bezão, azinho, bezinho, tá? 4 alelos aqui. Vou voltar aqui, ó. A gente tem 4 alelos, né? E possibilidade aqui, ó. Tá? Tem esses alelos aqui, tá? E as frequências desses alelos quais são? Se eu tenho, na verdade, né? Eu tenho 2 losses com 2 alelos, tá? Então, eu tenho, na verdade, a probabilidade aqui, né, de meio para cada um. 2 dividido por 4, meio, né? Então, os haplótipos possíveis vão ser o quê? Como eles estão juntos, é azão, bezão, azão, bezinho, azinho, bezinho e azinho, azinho, bezão e azinho, bezinho, tá? Pelo próprio cruzamento que a gente faz. Então, quando eu pego, né, e faço essa, para achar essa frequência, né, a frequência é o quê? Quando eu faço a multiplicação de cada um que, tá? É o produto dessas frequências. A frequência do haplótipo é a frequência dos 2 alelos, tá? Como eu sei que a frequência de cada alelo é meio, tá? Eu tenho que, por exemplo, a frequência de azão bezão é o quê? É meio vezes meio, que é igual a 0,25.
Por quê? Porque eu sei que a frequência de cada um deles isoladamente é meio. Se eu sei que a frequência do haplótipo é a frequência de cada um deles isoladamente, e a frequência de cada um deles isoladamente é meio, então a frequência do haplótipo é qual? É meio vezes meio, que dá o quê? 0,25. Entenderam? Entendi. Esse 0,6 é tipo uma suposição, né? Não significa que é esse. Eu tenho quatro alelos, tá? Certo. Eu tenho, na verdade, o quê? Eu tenho aqui, ó. Vamos voltar aqui. Eu tenho 2 Lossi, tá? Cada um tem 2 alelos, tem 4, né? 4 alelos aqui, para 2 Lossi. Quando eu pego esses 4 alelos, tá? Quando eu pego esses 2 Losses e divido por 4 alelos, isso dá quanto? 2 dividido por 4, dá meio. Então, a probabilidade de ter cada um deles é metade. Entendi. Tá? A gente acha isso o quê? Dividindo, né, a quantidade de possibilidades, né, o número que eu tenho pela quantidade de possibilidades. Tá? Então, se são 2 Losses, eu divido pela quantidade de possibilidades, que são 4. Oi? Professora, no caso, os losses é o Azão e o Bzão, e as possibilidades é o Azinho e o Bzinho, é isso ou a multiplicação deles? Tipo, Azão... Os alelos possíveis são Azinho... Azão, Azinho, Bzão e Bzinho. Perdão, não entendi. Os 2 Losses, tá? É Azão e Bzão. Os 2 Losses ligados, tá? Só que esses Losses que estão ligados, que são AB, eles possuem alelos. E aí o Losse A tem o alelo Azão e o Azinho. E o Losse B tem o alelo Bzão e Bzinho. Então, são 2 Losses que têm 4 alelos. Então, eu divido o número de alelos pelo número de Losses. Tá? Aí eu acho qual que é a frequência. Entendeu, Deise? Sim, obrigada. Tá? Aqui ele já te dá que eu tenho 2 Losses e tenho 4 alelos. Tá? Então, se a associação a esses alelos nos 2 Losses for aleatória, né, a gente diz que esses Losses estão em equilíbrio de ligação. Como ele estava ali, tá? Estava em equilíbrio. Agora, se esses 2 Losses, né, não for aleatório, a gente fala que eles estão em desequilíbrio, tá? De ligação. Então, nesse caso, um alelo específico no primeiro locus está associado com um alelo específico no segundo, tá? Mais frequentemente do que esperado por acaso. Isso normalmente acontece, tá? Numa população muito numerosa, essas frequências alélicas, elas normalmente de geração em geração, elas permanecem as mesmas, ou seja, elas permanecem em equilíbrio, tá? A gente vai ver isso com calma, que é o equilíbrio de Hardy-Weinberg, na próxima aula. Então, não se preocupem muito com isso hoje, não, tá? Porque na próxima aula a gente vai entrar. Já até aviso que vai ser uma aula mais pesada, tá? Porque tem bastante conta. Mas o que a gente chama de equilíbrio de Hardy-Weinberg, tá? Que é justamente essa questão
das frequências alélicas, das frequências gênicas, né, desse equilíbrio, tá? A gente vai ver tudo na aula que vem, uma aula só para isso, tá? Só que em populações muito numerosas, essas frequências elas tendem sempre a não ter grandes mudanças, né? E populações, né, na natureza, normalmente elas são finitas ao invés de infinitas, né? Mas normalmente elas são grandes, então normalmente elas tendem a estar em equilíbrio. Então a gente consegue ver por esses cálculos, né, no equilíbrio de Hardy-Weinberg, se uma população está ou não com equilíbrio, tá? Então, na população finita, essas frequências, elas vão se modificar de geração em geração, tá? Mas elas se modificam ao acaso, tá? Que pode ser por um erro de amostragem, né? Ou então pode ser quando gametas são retirados de um conjunto gênico, né? Pode ser N coisas, tá? Mas essa alteração, ela é esperada, tá? E ela é chamada de deriva genética, tá? Pode ser chamada também de deriva genética aleatória. Ela está prevista de acontecer, tá? A gente já... Só que... Então, o fator que afeta essa variação genética nas populações é o tamanho, tá? Então, a deriva ela vai ser muito mais forte em populações pequenas. Essa deriva genética em populações de grande porte, ela vai acontecer, mas a gente às vezes nem nota, porque ela é muito pequenininha, tá? Mas populações pequenas ela pode ser bem importante, tá? Então, a probabilidade de um alelo se fixar ou ser perdido em uma população por deriva genética depende muito da frequência na população e do tamanho dela, né? Então, a maior parte dessas novas mutações neutras, né? O que são mutações neutras? São aquelas mutações que acontecem, por exemplo, na terceira base do códon, que não mudam, né? Que não mudam o sentido, né? Da leitura do aminoácido, né? Então, muitas dessas novas mutações, elas são perdidas, né, em populações por causa justamente desse processo chamado de deriva. Novos alelos, eles vão entrar numa população, normalmente o quê? Por mutação e por migração, né? Mas como elas vão se fixar, se elas vão ser perdidas numa população pela deriva, né? Ou por mutação, ou por migração, ou por deriva, elas não podem explicar o porquê que os organismos parecem tão bem adaptados aos seus respectivos ambientes. E também não vão explicar algumas adaptações, né? Os aspectos de forma, da fisiologia de um organismo que vai permitir enfrentar melhor condições, né? Em que vivem, né? Por exemplo, gente, é o caso da anemia falciforme, tá? O caso da anemia falciforme é uma doença, tá? Que o quê? Que a célula no formato de foice, ela, quando a gente para pensar, ela seria uma mutação extremamente deletéria, uma mutação extremamente que na verdade, seria uma mutação que, com o passar dos anos, tá? Por não, num primeiro momento, tá? Não trazer vantagem para aquela população, ela deveria ser eliminada, tá? Mas, com a questão da malária, tá? Foi aquele, sabe aquele acontecimento que vem para o bem, tá? Isso impediu com que a malária conseguisse infectar aquelas células, tá? Então, tudo bem, eu tenho uma anemia, sim, né? Em virtude de eu ter as minhas células, algumas das minhas células no formato de foice, mas em contrapartida, num país onde a malária é endêmica,
eu fico livre de ter essa doença. E isso me traz uma vantagem seletiva. Então, por isso que esse gene, tá, que essa mutação acabou sendo fixada. Então, num primeiro momento, acredita-se o quê? Que por deriva, tá, dentro dessa população, tá, era o quê? Era para essa mutação ter ido embora, tá? Mas na fisiologia do organismo, essa mutação fez com que ele respondesse melhor à condição daquele momento. Por isso ela fixou. Vocês conseguem entender? Hoje, para um indivíduo, por exemplo, que tem anemia falciforme, que mora num lugar livre de malária, não traz benefício nenhum para ele, né? É muito pelo contrário, ele tem uma anemia, tá? Mas, tá? Em termos populacionais, para quem, quando essa mutação ocorreu e vivia-se, tá? Uma epidemia de malária, eu trouxe, tá? Uma vantagem seletiva para aquela população. Então, foi por isso que essa mutação, apesar de não ser benéfica, num primeiro momento, acabou sendo fixada dentro de uma população, tá? Então, na verdade, o que esse parágrafo quer dizer é justamente isso. Então, depois vocês leiam, tá? Esse parágrafo, mas pensando no que eu falei para vocês agora. Eu acho que ele vai ficar muito mais compreensível, tá? Então, para explicar essas adaptações, né, Darwin, né, no livro A Origem das Espécies, ele descreve como as adaptações surgem, né, que pode ser pela ação da seleção natural. Então, a seleção natural é um processo pelo qual os indivíduos, né, com determinadas características hereditárias têm maior probabilidade de sobreviver e se reproduzir do que outros sem tais características, né? Para isso, né, o Darwin era um grande expedicionista, ele foi para Galápagos, ele veio para o Brasil, ele fez um estudo realmente de N espécies, né? Então, ele foi justamente entender a origem das adaptações, e ele foi o primeiro também a propor a questão não só da origem das espécies, mas também como esse conceito que a gente hoje entende muito bem, que é o da filogenia. Então, de acordo com Darwin, como é que tudo acontece, tá? Então, cada geração nascem mais indivíduos, né, do que conseguem sobreviver e reproduzir no ambiente, tá? E a natureza tem um mecanismo de mutação para gerar novas formas ou variantes hereditárias, tá? Então, esses indivíduos com variantes específicas para algumas características, eles possuem maior probabilidade de sobreviver. Indivíduos com características que aumentam sua capacidade de sobrevivência, tá, e reprodução, eles transmitem as características para sua prole, tá? Então, é basicamente isso que acontece. O que vai acontecendo? Com o tempo, essas características na população vão aumentar. Então, essas populações, né, elas vão evoluir com o tempo, né? E à medida que o ambiente, a natureza, vai selecionar essas características que acentuam a capacidade de sobreviver e se reproduzir, né? Então, é o que a gente chama aí de seleção natural, tá? Então, os mais aptos, né? Os que têm as melhores, né, os melhores genes, as melhores condições, eles vão sendo selecionados naturalmente pelas próprias forças evolutivas e pelas próprias formas da natureza. Só para vocês entenderem, tá? Não é o que a gente conhece como síndrome de Down, tá, gente? Mas é algo muito similar, tá? Existe uma trissomia também que acontece, tá? Em vários mamíferos, tá? Como a síndrome de Down. E acontece também em gatos, acontece em macacos, tá?
Mas por que a gente não vê? Ah, não vai para frente? Nasce morto? Não, tá? Mas o cuidado com a prole, tá? Como os humanos têm, é pouco, tá? São poucos as espécies que têm o mesmo tipo de cuidado com a prole como a humana tem. E aí você vê como é que o macaco, né, os macacos carregam os seus filhotes, né? Normalmente são os filhotes que se agarram, né, nos pais. E uma das características, né, das pessoas acometidas por síndrome de Down é o baixo tônus muscular. Ou seja, eles não têm força na musculatura, tá? Então, se a gente transpõe essa característica para um primata, esse macaquinho ele não teria condições de segurar na mãe, tá? Então, normalmente ele ficaria para trás, tá? Ele vai ser deixado na natureza para morrer. Isso acontece com outras espécies também, tá? Então, normalmente, por que a gente não vê esse tipo de anomalia genética em outros animais? É porque não existe? Não, não é porque não existe, tá? Porque existe documentado, inclusive em revistas científicas, alguns animais, tá? Com essa síndrome. Que agora eu não vou lembrar o nome, nem qual cromossomo deles que está alterado. Mas eu já vi artigos, eu lembro que na minha época de graduação, minha orientadora me mostrou um artigo assim. E tem a preguinha picante, aquele olhinho puxado, igualzinho a criança com síndrome de Down. Mas é justamente por isso. Então, a gente tem que entender que para a gente, tá? Para os humanos, para o Homo sapiens, tá? A questão da seleção natural atuou de um jeito, mas para outros animais, até porque tem aquele modelo que eu falei para vocês, a energia é colocada o quê? Né, no processo gestacional ou a energia é colocada na quantidade, tá, de indivíduos da prole, tá? Na verdade, são dois mecanismos que a gente tem, tá? Para são dois modelos diferentes, tá? Então, o humano tem um, tá? E a boa parte dos outros animais tem outro, né? Ele vai focar de colocar sua força, né? De colocar sua energia reprodutiva, né? Em um outro mecanismo, tá? Então, por isso que, na verdade, a gente tem essa questão da frequência dessas características da população aumentando, né? E aí você vai depender, né, da seleção natural, ela vai atuar diferente, né, em algumas espécies. Então, quando a gente pensa no humano, né, os nossos ancestrais, né, em todo mundo, eles caçavam animais selvagens, colhiam vegetais, né? O ser humano, ele, no início, ele era coletor, né, e caçador, né? Então, o homem sempre foi onívoro. Ele sempre comeu tanto vegetais quanto animais, tá? Então, até havia uma dúvida, até certo tempo atrás, se o homem, na verdade, ele caçava ou se, na verdade, ele se aproveitava por exemplo, de presas que outros animais de grande porte tinham matado. Não, mas ele fazia, de fato, pequenas caças, tá? E isso no paleolítico, tá? No neolítico, tá? O homem consegue o quê? Ele desenvolve o fogo, e uma vez que ele consegue desenvolver o fogo, ele consegue o quê? Se fixar, ele para de ser nômade e passa a ser sedentário, e ele consegue desenvolver a agricultura e a pecuária. Então, aí você vai ter o quê? Os primeiros fazendeiros que vão o quê? Vão colher sementes selvagens para começar a cultivá-las, vão retirar uma amostra do conjunto gênico selvagem. Gente, quando ele faz isso, na verdade, tá, a gente já fala aí que, na verdade, os primeiros transgênicos já começam daí, tá? Os primeiros melhoramentos genéticos, tá? Já são feitos nesse primeiro momento, tá?
Então, esse cultivo científico moderno de plantas, né, voltada justamente para aprimoramento genético dos vegetais, né, ele vai criar um gargalo, porque quando a gente tem amostras, né, do conjunto gênico de variedades tradicionais de plantas, os agricultores criaram variedades de elite com traços de valor comercial, tá? Mas isso, na verdade, eles, na verdade, fizeram, né, esse melhoramento genético, o que impediu da gente ter o vigor do híbrido, né? Então, isso, por um lado, foi bom, mas eu tenho o quê? Eu tenho uma variedade tradicional, se vocês forem observar pelo menos o milho, a quantidade de tipos de milho que existem, o pessoal do Peru tem milho até azul, milho roxo, milho rosa, né? Só que a gente o quê? Fixou o milho amarelo, tá? Então, essa questão, né, a gente criou o quê? Variedades de elite, com traços de valor comercial, com alta produção, com adequação à coleta, processamento mecânico, né? E o que a gente trouxe em contrapartida, né? Variação genética muito pequena, né? E essa perda de variação genética, né? Em virtude dessa domesticação, né? E desse melhoramento, a gente teve um aprimoramento, a gente fez um melhoramento genético, né? Mas a gente teve o quê? A gente perdeu um repertório gênico de alelos, né? Muito grande. De repente, até que poderia ter genes de resistência a algumas doenças e por aí vai. Então, como eu falei para vocês, a seleção natural ela pode operar de várias maneiras diferentes, né? Como a seleção direcional, né? Que vai mover a direção de um alelo, né? Até onde a gente tem a fixação desse alelo, ou que se perca esse alelo, né? E que pode ser positiva ou purificadora. Quando acontece um e quando acontece outro, né? A positiva faz com que uma nova mutação ou um novo alelo atinja uma altíssima frequência, né, dentro de uma população e que vai atuar geralmente quando vão evoluir dentro de novas adaptações. E também vão fazer o quê? Remoção de mutações deletérias da população. Então, por que a mutação é tão importante, né? A gente vê que no processo de evolução, alguns genes simplesmente eles são duplicados. E qual que é a importância disso? Se eu tenho uma duplicação de um gene, por exemplo, lembra que a gente viu que existe processo de duplicação? Se eu tenho um gene duplicado, um gene vai sofrer pressão seletiva para o quê? Para continuar cumprindo sua função, e o outro, ele vai ficar solto. Qual que é a vantagem de ficar solto? Tá? A vantagem de ficar solto é que agora eu posso sofrer N mutações, todas as possíveis e imaginárias, que ao longo de alguns milhares de anos, esse gene possa ter uma outra função. E até mesmo, junto com algumas outras tantas coisas necessárias, me levem à geração aí, tá, de uma nova espécie. A seleção purificadora, ela vai impedir a degradação ou perda, tá, de características adaptativas existentes e que sejam importantes, tá, para aquela espécie. Já a seleção balanceadora, ela é justamente aquela que vai mover a população para um ponto de equilíbrio, né? Ou seja, se a classe heterozigota for maior, se ela tiver uma maior adaptabilidade do que a heterozigota tiver uma maior adaptabilidade que a homozigota, vai o quê? Ela vai favorecer aos dois alelos da população, tá? Porque o heterozigoto, ela é mais adaptável, então a gente mantém os dois alelos. E a artificial, ela é imposta justamente por um outro agente, né? Que vai ser, além da natureza, os seres humanos, né?
Por exemplo, quando a gente domestica animais, quando a gente aprimora plantas cultivadas, né? Então, nesse caso, os indivíduos com determinados traços favoráveis contribuem, né, com mais alelos para o conjunto gênico do que indivíduos com traços desfavoráveis, né? Então, alguns dos pontos da seleção artificial. A gente costuma ver isso. Existem duas raças de cachorro, né, que são produtos de seleção artificial de alguns genes, que vocês devem conhecer. O Pinscher, né, aquele pequenininho, que na verdade é aquele cachorro, né? Ele originalmente ele vem de um Doberman. Não, desculpa, o Doberman vem do Pinscher. O Doberman vem do Pinscher, é isso. E o Bulldog francês, né? Que são uma série de cruzamentos e tal, que também é uma vertente do Bulldog normal, né? Mas também são produtos de seleção artificial. Ou seja, o homem estava lá e modificou, tá, esses genes. Então, a seleção vai sempre deixar uma assinatura no genoma desses organismos, tá? Na forma de um padrão de uma diversidade genética em torno do alvo da seleção ao qual ele foi submetido. Alguma dúvida, meninas? Dúvidas? Nossa, ninguém tem dúvida? Todo mundo de microfone fechado? Meninas? Professora, a senhora poderia me explicar rapidinho a recombinação? Explico. Vamos lá. A recombinação. Vamos supor que eu tenho 2 alelos, tá? Deixa eu pegar aqui. A gente teve uma aula que a gente falou de recombinação. Qual foi a aula? Vocês lembram aqui? Deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver qual aula que a gente teve recombinação. Deixa eu só pegar aqui. Que aí tem uma imagem de recombinação, fica mais fácil. É a unidade 3, seção 2. Unidade 3, seção 2? Isso. Vou colocar aqui. Tá entrando, tá, gente? Só um minutinho.
quero mostrar a imagem para vocês, que é mais fácil. Eita, que deu. Aqui é a recombinação, ó. Tá vendo aqui que eu tenho 2 pares de cromossomos? Tá? Então, quando eu tenho, por exemplo, tá? Essa parte do braço longo do cromossomo amarelo, tá? Mudando, tá? Com o braço curto, braço longo, desculpa, do cromossomo verde, eu tenho uma recombinação gênica, tá? Só que aqui o que aconteceu? Aconteceu que eu tenho uma recombinação gênica entre cromossomos diferentes. Eu posso ter também essa recombinação acontecendo entre os mesmos cromossomos, tá? Deixa eu ver se eu pego aqui. Só pegar aqui, ver se eu divido com vocês uma imagem aqui da internet. Só um pouquinho. Então, quando isso acontece entre cromossomos diferentes, a gente chama isso de translocação. Não sei se vocês se lembram, tá? Tem uma recombinação aqui entre 2 cromossomos e a gente chama isso aqui de translocação, tá? Que aconteceu entre 2 cromossomos diferentes. Aí, eu posso ter entre cromossomos iguais. Deixa eu te mostrar aqui. Janela. Vocês estão vendo essa minha janela aqui, um monte de figuras? Com figuras de cromossomos? Tá aparecendo para vocês? Tela, professora. Oi? Só a sua tela mesmo, com o nosso nome. Tá aparecendo a tela do meu computador? Isso. Oi? Uma figura de DNA? Não. Não? Peraí. Então não foi. Agora foi? No meu, não. Eu não sei se a minha internet tá ruim. Eu tentei sair, voltei, mas tá do mesmo jeito. No meu apareceu. Apareceu? Sim. Então deve ser a minha internet. Vou tentar sair de novo.
Conseguiu? Não, mas pode continuar, professora. Eu escuto. Não está aparecendo, mas eu escuto. Vocês estão vendo que tem aqui, nessa imagem que está maior, que tem um cromossomo paterno laranja e um materno avermelhado? Que é a imagem que está à direita. Sim. Tá? Então, vocês percebem, eu estou aqui com 2 cromossomos iguais, tá? 2 cromossomos homólogos. O que acontece? Uma parte, tá? Da cromátide, tá? Irmã do cromossomo paterno vai se quebrar e também uma parte da cromátide irmã, tá? Do cromossomo materno também se quebra. E elas trocam de lugar, tá? Então, uma parte do conteúdo materno para no cromossomo paterno e vice-versa. É o que a gente chama de crossing over, tá? Ou recombinação. Eu tive uma recombinação genética aí também, tá? Recombinação gênica. E aí aconteceu o que a gente falou da formação dos haplótipos, porque os losses que estavam próximos, tá, foram alterados. E aconteceu aí de eu gerar um novo haplótipo, tá? Porque aconteceu o quê? Uma mesma cromátide. Quando acontece, tá? Com cromossomos diferentes, tá? Também é um crossing over? Também. Também é uma recombinação gênica? Também, só que aí eu chamo o quê? Tá? De translocação. Aqui também é uma translocação, só que não é evidente, tá? Que eu não consigo enxergar normalmente. Tá? Teve uma troca de material, mas foi no mesmo ponto. Eu só vou conseguir reconhecer que isso aconteceu se eu tiver perda ou ganho de material genético, tá? Mas se não acontecer nada, eu só vou o quê? Ter a geração de variabilidade genética aqui, tá? Mas se isso acontecer, tá? Com cromossomos diferentes, que aí eu consigo ter uma visualização muito melhor, eu vou ter o que a gente chama de translocação. Vocês conseguiram entender? Ou não? Sim. Sim? Tá. É quando há essa troca mesmo. Exatamente. Eu tenho essa troca, tá? Mais alguma dúvida, meninas? Entenderam como é que é a teoria do surgimento do coronavírus? Foi uma recombinação também, só que entre 2 vírus diferentes, gerando um terceiro vírus. Sim. Foi o vírus do morcego, que já infectava o morcego. Aí passa a infectar o pangolim também. Só que o pangolim já tinha um coronavírus dele. E aí esses 2 vírus, os coronavírus, têm uma recombinação gênica. E aí esse é um terceiro vírus aí, que é o que está infectando a gente. Entendeu? Sim. Sim. Na aula eu vou trazer a análise filogenética para mostrar para vocês. Vamos fazer os exercícios? Esses exercícios, gente, vão valer ponto, tá? Mas vocês fazendo aqui, não precisam se preocupar, já vou lançar os pontos, tá? Só quem não fez, aí eu vou botar no grupo para fazer de novo. Tá ok?
Tá bom. Ok, Pro. Tá? Deixa eu procurar aqui. Vamos lá, primeiro exercício. A fonte definitiva de toda variação genética é a mutação. Existe outro meio de uma nova variação entrar em uma população, com o movimento de indivíduos ou gametas entre populações, já que a maioria das espécies é dividida em um conjunto de pequenas populações locais ou até mesmo subpopulações. Diante do contexto, qual o nome dessa nova variação? Variação por migração, variação fenotípica, variação alélica, variação discreta, variação contínua. Qual é a Por resposta? migração. A Deise acha que é A. A letra A. Também acho que é A. Eu também acho que é A. Natália? Sim, professora. A? Tá Isso. certinho, gente. Letra A. O processo pelo qual indivíduos com determinadas características hereditárias têm maior probabilidade de sobreviver e reproduzir do que outros sem tais características. Segundo Darwin, em cada geração nascem mais indivíduos do que os que conseguem sobreviver e reproduzir no ambiente. E a natureza tem um mecanismo de mutação para gerar novas formas ou variantes hereditárias. Diante do contexto, como é chamado esse processo? A. Seleção direcional. B. Seleção positiva. C. Seleção balanceadora. D. Seleção natural. E. Seleção artificial. Eu acho que é a D. Seleção natural. Todo mundo concorda? Sim. Eita, que vocês estão afiadas hoje, hein? Tá certo, seleção natural. E aí, o que vocês acham? Uma força crítica para moldar os padrões de variação genética é a, pois não há ganho nem perda de alelos, pois a recombinação cria novos. O que vocês acham? Que letra que é? A. Peraí, professora, calma. Deixa eu ler de novo. Lê com calma, porque a resposta está aí. Eu acho que é a C. É, eu também. Tá certinho, é assim, tá? Vocês detonaram hoje, então tá tudo tranquilo. Vamos lá para a próxima? Próximo exercício? Vamos. Deixa eu carregar. É de uma outra aula, tá? Essa. Vamos ver se vocês lembram. Esse estava fácil porque a nossa memória está fresquinha, né? Vamos ver agora, né?
As pessoas procuram um geneticista aconselhadas por um ginecologista ou especialista na área que identifica na família alguma doença genética. Esse tipo de doença, devido à gravidade e raridade, tende a provocar grande desagregação na estrutura familiar. O aconselhamento genético pode ser feito para um casal antes do nascimento de um filho afetado. Atualmente, a consulta genética não se baseia apenas em análise de heredogramas, mas conta com refinadas análises bioquímicas, citogenéticas, amniocentese e, mais recentemente, com qual tecnologia? Letra A. Todo mundo vai de letra A? Alguma? Eu acho que é a letra A também. Certinho. Apesar de a gente trabalhar com DNA, que a gente pode trabalhar com DNA genômico ou pode trabalhar também com DNA mitocondrial, mas a técnica chamada é tecnologia do DNA recombinante. Então, vocês estão certinhos. Na análise D, os principais indícios para a identificação de distúrbios autossômicos dominantes com herança mendeliana são os que tende a aparecer em todas as gerações, a que pais e mães afetados transmitem para os filhos e filhas. O aparece em cada geração, pois o alelo anormal levado para uma pessoa deve ter vindo de um genitor na geração anterior. Qual é a letra que preenche as lacunas? B, professora. B de bola? Esse eu tenho dúvida. B de bola? Isso. Vai todo mundo no B de bola? Calma aí, professora. Eu acho que é a letra A, professora. Isso, é A. Tem dois que vão na B e dois que vão na A? Isso. É. A resposta certa é letra B de bola, tá? Porque, na verdade, gente, vamos lá, é o fenótipo que aparece nas gerações. A gente avalia o genótipo quando a gente faz algum teste laboratorial ou clínico, né? Mas o que a gente observa, né, em cada geração é o fenótipo, que a gente, na verdade, observa sempre é o fenótipo. Então, a letra correta é a letra B de bola. Tá? Tá bom. Mas essa é pegadinha mesmo. Sim. E a 4, vamos lá. É uma doença herdada com fenótipo dominante, determinado por um único alelo, em que o fenótipo é de degeneração neural, levando a convulsões e morte prematura. Quando a doença é detectada em um genitor, cada filho nascido tem 50% de chance de ter herdado o alelo da doença associada. De acordo com o contexto, qual o nome dado para a doença herdada com fenótipo dominante determinado por um único alelo? Anemia falciforme, doença de Tay-Sachs, doença talassêmica, doença de Huntington e doença humana fenilcetonúria, PKU. Dessas aí só tem uma que é dominante. Hã? Acho que é a D. D de dado, né? É. Eu também acho que é a D. Vai todo mundo na D de dado? É? Sim. Certinho. A única dominante aqui é a Huntington. É a única também que se manifesta só na vida adulta, né? As outras doenças vão se manifestar desde o nascimento.
tá? A PKU é aquela que a gente vê no peste do pé, todas as outras 4 são doenças recessivas. A PKU a gente vê na doença do teste-pezinho. A talassemia beta, né? E anemia falciforme são doenças que estão relacionadas à hemoglobina, né? São hemoglobinopatias. As talassemias, elas afetam muito a população de origem, né, italiana, e a anemia falciforme, as populações que têm origem africana. E a doença de Tay-Sachs é aquela que tem o pessoal com descendência judaica. Tá certo, gente? Alguma dúvida? Nenhuma? Então, combinado. Eu vou deixar um recado, mandar no grupo, que na segunda-feira, então, a gente vai ter aula prática, para vocês olharem, então, o roteiro da aula prática 1, tá? E agora que está todo mundo aqui, deixa eu explicar de novo, tá? A gente vai ter essas aulas práticas, então a gente vai ver para... eu queria que vocês já lessem a aula 1 e a 2, para a gente já tentar dar um gás na 1 e na 2. E eu queria depois, que assim, eu conversei com a Mari, a gente achou que ia ficar bem legal, para vocês usarem a criatividade mesmo. Vocês verem algum dos temas que mais interessou vocês. Eu gostei de, sei lá, da parte de cariótipo, eu gostei da parte de DNA, eu gostei da parte de... das leis de Mendel, da segregação. Então, peguem coisas que vocês tiverem em casa. Não quero que vocês comprem nada, que vocês saiam nada. Coisa que vocês tiverem de artesanato, de coisa de casa. Então, de repente, fazer um painel assim, num papel sulfite, com a primeira lei de Mendel, da segregação. Aí, sei lá, vai fazer tipo as ervilhinhas, faz com, sei lá, botão, com um papelzinho de cor diferente, com um pedacinho de pano, sei lá. Ou então, quer fazer um cromossomo, faz com algum material diferente, mas que dê para aparecer as bandinhas, entendeu? Pode usar, sei lá, usem barbante, massinha, qualquer coisa do gênero, entendeu? Podem usar quero fazer o cromossomo se enrolando nas estonas dele, desde ele fiozinho de linha até ele todo compactadinho no formato de um cromossomo, tá? Usem a criatividade de vocês. Que aí a gente queria fazer um trabalho bem bacana para na volta às aulas, né? A gente colocar isso exposto, os trabalhos de vocês expostos no corredor. Aí depois, quando vocês fizerem, a gente vai, vocês me apresentam aqui. Aí depois eu vou pedir para vocês fazerem um videozinho e a gente vai até mandar depois lá para o pessoal acadêmico, para a coordenação acadêmica. Pode ser? Também já vai valer com umas horas das práticas. Só que aí eu acho que eu achei legal, eu pensei nisso por quê, gente? Porque assim, eu vou fazer os experimentos, acho que vai ser bacana vocês olharem. Alguns eu vou fazer, vocês vão me acompanhar fazendo, os outros a gente vai fazer junto, que é tipo um jogo. Mas eu achei legal vocês montarem algum, entendeu? Vocês sozinhos, porque assim, é um jeito de vocês fazerem, entendeu? Uma aula prática de vocês. Vocês colocarem na prática mesmo alguma coisa, entendeu? Assim, era o que eu pude pensar de melhor. Dar algumas ideias, algumas sugestões, algumas, assim, um jeito de vocês saírem assim, né? De pontapé, de tirar a bola do campo, né? Para vocês começarem. Tudo bem? Vocês entenderam? Aí a gente apresenta na segunda, é isso? Não, esses eu vou dar mais tempo. Na segunda vai ser aquele baseado no roteiro que está
no AVA de vocês. Esse, como vocês vão ter que parar para pensar e tal, eu vou dar um tempinho maior. Esse é para apresentar ou é para te mandar o vídeo? Aí, como vocês preferirem, Tá. Tá bom. tá? Melhor mandar o vídeo, né, professora? Deixa eu apresentar. O que vocês preferirem. Tá bom. Tá bom? Vou tentar, sou bem criativa. Tá bom, então. A gente vai ter que tentar ser criativo, né? Eu não sou muito boa com eu acho isso. que vai ser legal por Mas isso. Eu acho que vai ser legal por isso, porque é botar a criatividade para funcionar. Sim, é legal. Do mesmo jeito que eu tive que botar a minha aqui para funcionar, para pensar numa coisa legal, porque eu falei, botar elas para fazerem resenha de artigo, botar para fazer, eu falei, nossa, não. Tudo isso é muito, sabe? Eu falei, vamos brincar, então. Vamos fazer alguma coisa que a gente viu na aula, tanto que, assim, pode ser qualquer coisa que vocês viram, que vocês tenham achado mais legal, e tentar passar isso, sabe, de uma forma mais na forma de brincadeira mesmo, assim, sabe, mais lúdica mesmo. O material que vocês tiverem em casa e tal. Pode Acho que vai deixar. ficar bacana. Tá bom? Eu Tá gostei bom. dessa matéria que a gente está tendo. Como é que eu vou fazer? Põe a criatividade para funcionar. É assim que saem as melhores ideias. Né? Tá bom? Tá Sim. bom, professora. Agora vocês vão começar a olhar para tudo dentro da casa, procurando. Sim, é isso que eu tô pensando agora. Tá bom, gente? Qualquer coisa vocês me chamam no WhatsApp. Tá bom? Tá bom. Tá Tá? bom. Tá bom, professora. Um beijo, meninas. Se Boa cuidem, noite, viu? gente. Beijão. Boa Obrigada, noite. professora. Boa noite. Até segunda. Obrigada, até. Tchau, tchau. Por favor, não pare de fazer essas perguntas que eu tô aprendendo melhor assim. Não vou parar, não. Você viu que eu tô colocando todo dia, fica tranquila. Tá bom? Na semana que vem tem mais, tá bom? Tá bom. Um beijo, boa noite. Beijo, Descansa. boa noite. Tchau. Tchau.